Capítulo 1. Uma nação rebelde. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus. Escute, ó terra. Pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer. Mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono. E o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora! Povo carregado de iniquidade. Raça de malfeitores. Filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor. Desprezaram o Santo de Israel. E o rejeitaram. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida. Todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça. Não há nada são. Somente machucados. Vergões e ferimentos abertos. Que não foram limpos nem enfaixados. Nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados. Por estrangeiros diante de vocês. E devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião. Como tenda numa vinha. Como abrigo numa plantação de melões. Como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma. E semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra. Escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros. E da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias. Cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova. E suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se. Limpem-se. Removam suas más obras. Para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça, e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória. Seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes. Amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno. E andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão. E não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia. Derramarei minha ira sobre os meus adversários. E me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você. Tirarei toda a sua escória. E removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado. Os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça. Com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. E os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados, que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Capítulo 2. O monte do Senhor. Foi isto que Isaías, filho de Amós,
viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças, foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó. Andemos na luz do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Praticam adivinhações como os filisteus, e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro. Seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos. Seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida, e o homem será humilhado. Não os perdões. Entre no meio das rochas. Esconda-se no pó. Por causa do terror que vem do Senhor, e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados, e todas as colinas altas, para toda a torre imponente, e todo muro fortificado, para todo navio mercante, e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas, e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor, e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Capítulo 3. Juízo sobre Judá e Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida, como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia, e o perito em maldições. Porém jovens no governo, e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto. Seja o nosso governante. Assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios. Não há comida nem roupa em minha casa. Não me nomeiem governante do povo. Jerusalém está em ruínas. E o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo
contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha. E o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês, ao esmagarem o meu povo, e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada. Seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão. E prantearão por causa disso. E, sem nada, a cidade se assentará no chão. Capítulo 4. O povo santo de Deus. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas queise-se conosco, e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá. E será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. A canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha: derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos exércitos me disse: sem dúvida muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, e as multidões, de sede. Por isso o Sheol aumenta o seu apetite, e escâncara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido
A humanidade se curvará. E os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade, com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. E dizem, que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz, trevas, do amargo, doce, e do doce, amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho, e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram, e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas. Preparados estão todos. Os seus arcos, os cascos dos seus cavalos, são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa, e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia, rugirão sobre Judá, como o rugir do mar. E, se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Capítulo 6. A chamada de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me. Ele disse: Vai e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos. E feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam, e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Capítulo 7. O sinal de Emanuel. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peça, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei,
a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso o coração de Acais e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vá encontrar-se com Acais no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor. Não será assim. Isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco. E a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos. Efraim ficará muito arruinado. Para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria. E a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Capítulo 8. A Síria, o instrumento do Senhor. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Marshal-al-Rashbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Marshal-al-Rashbaz. Pois, antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim, e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso. Pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor.
para os 2 reinos de Israel. Ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado, e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto, da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Capítulo 9. Um menino nos nasceu. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam, quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos, com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos, os arameus do leste, e os filisteus do oeste. Devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco. Num único dia, as autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida, porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Capítulo 10. O julgamento de Deus sobre a Assíria. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos,
e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa, e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão? Em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros, ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem. Não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Cauno o mesmo que a Carquemis? Amate não é como Arpade, e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens, como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso. Subjuguei seus habitantes, como se estica o braço para alcançar um ninho. Assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações, como os que ajuntam ovos abandonados. Assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas, ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo, como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo, uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada, e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmais, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Rama treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim. Escute, ó Laís. Pobre Anatote. Madmena está em fuga. O povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob. Sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas. As altas serão lançadas por terra. Com o machado ele ceifará a floresta.
O Líbano cairá diante do Poderoso. Capítulo 11. O ramo de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia, a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel, quando saiu do Egito. Capítulo 12. Canções de louvor. Naquele dia, você dirá: Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão: Louvem o Senhor. Invoquem o seu nome. Anunciem entre as nações os seus feitos. E façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles. Chamem-lhes com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos, para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem. Há um barulho nos montes, como o de uma grande multidão. Escutem. É uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas. O coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados. Dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto. Dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores, as estrelas do céu e as suas constelações.
não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo, por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos, e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos. No dia do furor da sua ira, como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas, e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra, nunca mais será repovoada, nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas, e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Capítulo 14. Restauração de Israel. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel, e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles, e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos, como servos e servas, na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores, e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor. Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos, com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações. Com perseguição implacável, toda a terra descansa tranquila. Todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado, para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta, de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra. Você, que derrubava as nações. Você, que dizia no seu coração: subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, você será levado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades, e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem horrorosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos, que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles, num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra, e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade
dos seus antepassados, para que eles não se levantem, para herdar a terra, e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome, e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes. Diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas, e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição. Diz o Senhor dos Exércitos. Ó Senhor dos Exércitos jurou. Certamente, como planejei, assim acontecerá. E, como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra. Nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo. E o seu fardo, dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido. Para toda a terra. Essa é a mão estendida. Sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acais morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta. Clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército. E ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta, o Senhor estabeleceu Sião. E nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Capítulo 15. Profecia contra Moabe. Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída Ar, em Moabe, ficou arruinada. E, na noite em que foi destruída Kir, em Moabe, ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba. Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas. E toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas. Todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam. Até Jaás as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam. E o coração deles treme. O meu coração clama. Por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar. Até Eglat-Selizia. Sobem pelo caminho de Luite. Caminhando e chorando. Pela estrada de Oronem. Levantam clamor em face da destruição. Porque as águas de Ninrim secaram-se. A pastagem secou-se. E a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. Sua lamentação até Eglaim, até Birelim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe, e sobre aqueles que permanecem na terra. Capítulo 16. Isaías 16. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o monte Sião, como aves perdidas, lançadas fora do ninho. Assim são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite, em pleno meio-dia, e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo. Sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim. A destruição se acabará. E o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono. Em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio. Mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas. Todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece. Pelos bolos de passas de Kir-Aresete. As lavouras de Esbom estão murchas. Como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazar, e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se, e chegavam ao mar.
Por isso eu choro, como Jazar chora. Por causa das videiras de Sibma. Esbom, Eleale, com minhas lágrimas. Eu as encharco. Pois não se ouvem mais os gritos de alegria. Por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria. E a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas. Ninguém pisa as uvas nos lagares. Pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem. Como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser. Estremece por Quireres. Quando Moabe se apresentar cansado. Nos lugares altos. E for ao seu santuário. Nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe. Mas agora o Senhor diz, dentro de 3 anos, e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Capítulo 17. Profecia contra Damasco. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade. Vai se tornar um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas. Serão entregues aos rebanhos. Que ali se deitarão. E ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza. E Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será. Como a glória dos israelitas. Anuncia o Senhor dos exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará. E a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo. E colhe as espigas com o braço. Como quando se apanham os feixes de trigo. No vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas. Como, quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas. Nos galhos mais altos. E umas 4 ou 5. Nos ramos mais produtivos. Anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez. E voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares. Obra de suas mãos. E não darão a mínima atenção aos postes sagrados. E aos altares de incenso. Que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato. E tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus. Do seu Salvador. E não se lembraram da rocha. Da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, as façam crescer. No dia em que as semearem. E as façam florescer de manhã. Não haverá colheita. No dia da tristeza e do mal irremediável. O bramido das numerosas nações. Bramam como o mar. O rugido dos povos. Rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas. Quando ele os repreender, fugirão para longe. Carregados pelo vento. Como palha nas colinas. Como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino. Antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Capítulo 18. Profecia contra a Etiópia. Ai da terra do zumbido de insetos. Ao longo dos rios da Etiópia. Que manda emissários pelo mar. Em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros. A um povo alto e de pele macia. A um povo temido. Pelos que estão perto. E pelos que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha. Cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo. Vocês que vivem na terra. Quando a bandeira for erguida. Sobre os montes, vocês a verão. E, quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor. Do lugar onde moro. Ficarei olhando, quieto. Como o ardor do sol reluzente. Como a nuvem de orvalho. No calor do tempo da colheita. Pois, antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto, e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira, e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas, e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão, e os animais selvagens, todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido, pelos que estão perto, e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Capítulo 19. Profecia sobre o Egito.
Advertência contra o Egito. Vejam. O Senhor cavalga numa nuvem veloz, que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele. E os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho. Cidade contra cidade. Reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados. E farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos. E os necromantes. Os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. E um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se. O leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro. Os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo. E na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará. Será levado pelo vento. E desaparecerá. Os pescadores gemerão. E se lamentarão. Como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos. E todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do Faraó dão conselhos tolos. Como, então, vocês podem dizer ao Faraó: sou sábio. Sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês, se é que eles têm conhecimento, do que o Senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan. E os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Será um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Naquele dia, eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Assíria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. Profecia contra o Egito e a Etiópia. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou. Nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Assíria. E agora? Como escaparemos? Capítulo 21. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval.
em redemoinhos, que varre todo o Negueb. Um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído. O saqueador, saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco. Porque ponho fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha. Comem, bebem. Levantem-se, líderes. Preparem os escudos. Assim me diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão, para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros, com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos, ou em camelôs, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou. Dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro, com uma parelha de cavalos. E ele diz: caiu. A Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira. Eu conto a vocês o que ouvi. Da parte do Senhor dos Exércitos. Da parte do Deus de Israel. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta? Para acabar a noite? Guarda, quanto falta? Para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês, que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado, e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de um ano, e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Capítulo 22. Profecia sobre Jerusalém. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação. Cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos. Foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim. Deixe-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão. Dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Quir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, e cavaleiros tomaram posição junto às portas das cidades. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isto: até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio: que faz você aqui? E quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte.
e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe. Ó homem poderoso! Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá. E lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Eu o demitirei das suas funções. E do seu cargo você será deposto. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá. Pois o Senhor o declarou. Capítulo 23. Profecia contra Tiro. Advertência contra Tiro. Plantei, navios de Tarsis. Pois Tiro foi destruída. E ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas. E vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar. E as grandes águas. O trigo de Sior. E a colheita do Nilo eram a sua renda. E vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom. Pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto. Nem dei à luz. Não criei filhos nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados. Com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis. Planteiem, vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa, que existe desde tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos. Em toda a terra, o Senhor dos Exércitos o planejou, para abater todo orgulho e vaidade, e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra, como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis. Pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar, e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse, você não se alegrará mais. Ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre. Nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram. Para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia. Despojaram suas cidadelas. E fizeram dela uma ruína. Planteiem, vocês, navios de Tarsis. Destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas, no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade. Ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções. Para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor, não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Capítulo 24. A devastação da terra. Vejam. O Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra? Foi o Senhor. A terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo.
ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga. Para os que a bebem, a cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda a alegria chegou ao fim. Toda a celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações. Como quando se usa a vara na oliveira. Ou se buscam os restos das uvas. Após a colheita, erguem as vozes, cantam de alegria. Desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor no oriente. E nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra, ouvimos cantar. Glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça! Que desgraça! Ai de mim! Os traidores traem. Os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço os aguardam. Ó habitantes da terra! Quem fugir ao grito de terror, cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus. Tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada. Está destruída. Totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado. Balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus, e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados, como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão, e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada, e o sol, envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Capítulo 25. O louvor ao Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome. Pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros, uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro, e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas, e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia, dirão: Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros, e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. Capítulo 26. Uma canção de louvor. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação, como muros e trincheiras. Abre as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Por quem te confia? Confiem para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas. Rebaixa e arrasa a cidade altiva, e a lança ao pó. Pés as pisoteiam. Os pés dos necessitados. Os passos dos pobres.
A vereda do justo é plana. Tu, que és reto, torna suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças. Esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite. E logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois, quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele age perversamente. E não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor. Mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo. E se envergonhem. Que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Ó Senhor, ó nosso Deus. Outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome oramos. Agora eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína. Apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição, te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença. Ó Senhor, nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão. Seus corpos ressuscitarão. Vocês, que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos. E tranque as portas. Esconda-se por um momento. Até que tenha passado a ira dele. Vejam. O Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os seus mortos. Capítulo 27. A libertação de Israel. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente tortuosa. Matará no mar a serpente aquática. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego-a constantemente. E a protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles, e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros Jacó lançará raízes. Israel terá botões e flores. E encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu? Como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto? Como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com seu sopro violento ele o expulsa. Como num dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó. E será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas. E fiquem como pó de giz os postes sagrados. E os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam. E desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles. Pois esse é um povo sem entendimento. Por isso aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E, naquele dia, soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Capítulo 28. Juízo sobre Samaria. Ai daquela coroa, situada nos altos de um vale fértil. Orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém, que é poderoso e forte, como chuva de granizo, e vento destruidor.
como violento aguaceiro, e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro, antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões. Tropeçam quando devem dar um veredicto. Todas as mesas estão cobertas de vômito. E não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas. E a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios tropegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que saiam, caiam de costas. Firam-se, fiquem presos no laço. E sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Zombadores. Vocês, que dominam este povo. Em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizendo: fizemos um pacto com a morte. Com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio. E na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia, jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim. Mostrará sua ira, como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora, parem com a zombaria. Senão, as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz. Prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio, e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara, e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Capítulo 29. Castigo e libertação de Jerusalém. Ai de Ariel! Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro, e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se,
e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor. Eu a cercarei de torres. E instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará. Do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica, subirá sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino. As hordas cruéis, como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos Exércitos virá, com trovões e terremoto, e estrondoso ruído, com tempestade e furacão, e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações, que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atonitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém, não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E, se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou, se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas, para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e, não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel. O zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do Santo de Jacó, e, no temor do Deus de Israel, permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Capítulo 30. Profecia sobre a nação obstinada. Ai dos filhos obstinados! Declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do Faraó, e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan, e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão, por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes. Os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros
nas corcovas de camelôs. Para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso. Numa tábua para eles. Registre-o num livro. Para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde. São filhos mentirosos. Filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Deixem esse caminho. Abandonem essa vereda. E parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão, e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado, que entre os seus pedaços não se achará um caco, que sirva para pegar brasas de uma lareira, ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5. Todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados. Como um mastro no alto de um monte. Como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais, com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas, e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa, que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações. Na peneira da destruição, ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão, como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão, como quando se vai, ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa, e os levará a ver seu braço descendo, com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar, será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo, com os golpes do seu braço. Tofete está pronta já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Capítulo 31. O mal dos que procuram ajuda no Egito. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça.
Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens, não Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa. E contra ele se junta um bando de pastores. E ele não se intimida com os gritos deles. E não se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes. Com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada, que não é de homem. Uma espada, não de mortais, a devorará. Todos fugirão da espada. E os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Capítulo 32. O reino de justiça. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez, e só pensa no mal. Ele pratica a maldade, e espalha mentira sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada, e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que vou dizer a vocês. Daqui a pouco mais de um ano, vocês, que se sentem seguras, ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas não virá. Tremam, vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam, vocês, que se sentem seguras. Arranquem suas vestes, e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem. Pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas, e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos, e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo, e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada. A cidade barulhenta ficará deserta. A cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta, e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas, e deixando soltos os bois e os jumentos. Capítulo 33. A aflição e a ajuda. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo.
como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos. A que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas. Ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo. Suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja. O Líbano murcha, envergonhado. Saron é como Arabá. E Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha. E dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados. Como se faz com a cal. Como espinheiros cortados. Serão postos no fogo. Vocês, que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês, que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão, e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor, e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos, você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha, incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. Ali o Senhor será o poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos. Mas nenhum navio a remos percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. É Ele que nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam. O mastro não está firme. As velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos. E até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Capítulo 34. Indignação de Deus contra as nações. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos. Que o ouçam a terra, e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora. E os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas. E os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue. Está coberta de gordura. Sangue de cordeiros e de bodes. Gordura dos rins de carneiros. Pois o Senhor exige sacrifício em Bosra. E grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens. E os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue. E o pó se encharcará de gordura. Pois o Senhor terá seu dia de vingança. Um ano de retribuição. Para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformarão em piche. Em enxofre, o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração. Ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos.
Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir, e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali, que passa a chamar-se reino, e todos os seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso. Nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos, e cuidará dos seus filhotes, à sombra de suas asas. Os falcões também se ajuntarão ali, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um, sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre, e ali habitarão de geração em geração. Capítulo 35. A alegria dos redimidos. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá, como a tulipa, e romperá em flores. Mostrará grande regozijo, e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo. E de Saron verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição. Virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Capítulo 36. Senaqueribe ameaça Jerusalém. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laquis, o rei da Assíria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias: você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia, para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: em que você está baseando essa sua confiança? E, se você me disser: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Faça, agora, um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria. Eu darei a você 2000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a você carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina.
E o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna. Até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Comeu à mesa do rei. Não deixem que Ezequias, o rei da Babilônia, deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Capítulo 37. A libertação de Jerusalém é predita. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam a seu senhor: assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iveá? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor. E orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça, enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? E contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor, por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos.
os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas. Na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras. Cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés. Sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito. Eu já o havia ordenado. Que desde os dias da antiguidade. Eu o havia planejado? Agora eu o executo. E faço você transformar. Cidades fortificadas. Em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças. Desanimam-se envergonhados. São como pastagens. Como brotos tenros e verdes. Como capim no terraço. Queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Quando sai e quando retorna. E quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz. E o meu freio em sua boca. E o farei voltar pelo caminho. Por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão. Do que crescer por si. E, no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham. Plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente. Da tribo de Judá. Lançará raízes na terra. E se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes. E um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos. Realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade. E não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo. Nem construirá rampas de cerco. Contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade. Declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei. Por amor de mim. E por amor de Davi. Meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Capítulo 38. Ezequias adoece. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida.